Salve povo, aqui é o Zelota e hoje de volta com a segunda parte, o segundo capítulo desta mini saga Seleucida. Neste vídeo nós vamos ver a expansão de Seleuco lá para o oeste, a fundação de Antioquia ou Antioquia. Vamos ver também a participação dos gauleses nessa história aí dos Seleucidas e também vamos ver as três primeiras guerras sírias. Então tem muita coisa para ver nesse vídeo de hoje. Antes de eu começar a contar essa história para vocês, eu peço a todos, já tapota o like aí que ajuda muito o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante. Compartilhem para quem gosta desse tipo de vídeo. Para quem chegou agora aqui, sejam bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, Idade Média. Dá uma conferida na minha videoteca, tá tudo lá na playlist organizado. Dá uma conferida lá. Me sigam nas minhas redes sociais para vocês ficarem sabendo quando os vídeos forem postados. Tem o Instagram que está bem embaixo aí dessa minha janelinha. E também tem o Facebook e os links também estão na descrição do vídeo. Também agora vocês podem também fazer contribuições aí via Pix. Tem o QR Code aí embaixo aí do meu Instagram, do nomezinho aqui do Zelota. E também tem um link que está na descrição para não ficar dependendo da monetização do YouTube. Uma vez que demora muito para pagar e paga muito pouco. Não ajuda em quase nada aqui. Bom, e também tem a nossa área de membros, né, o Acampamento Zelota. Vocês podem fazer parte e ter acesso a vídeos exclusivos, coisas que eu não estou falando aqui no canal, eu falo lá para os membros do No Curta com o Zelota. Bom, vídeos todas as quintas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Vamos embora que eu já falei demais nessa introdução. Bom, agora vamos ver aqui a fundação de Antioquia. Eu acho que é a forma certa de falar, eu sempre vejo muitas pessoas falando Antioquia, eu acho que é mais bonito, mas eu acho que a forma certa seria Antioquia, até por conta da origem do nome da cidade. Bom, então após aquela batalha de Ipso, que a gente viu no vídeo anterior, eu falei tantas vezes dessa batalha de Ipso, que a gente achou que houve duas batalhas, na verdade foi uma só, que foi em 301, mas eu mencionei de 2 ou 3 vezes essa batalha, então deu a entender que foram mais de uma, mas foi apenas uma, certo? Então, a restauração do Império Macedônico era uma coisa que tinha se tornado irreversível. E isso já antes dessa batalha de Ipsos, né, aquela batalha da Babilônia que aconteceu entre o Antígono e o Seleuco, que a gente viu lá no vídeo anterior, que aconteceu de 311 a 309 a.C. Então, essa derrota do Antígono Monoftal, nós vamos ter esse divisor de águas na história dos Diádocos e também na questão dos territórios que eles passaram a ocupar. Vamos ter essas disputas. Bom, quando o Antígono ele é derrotado, e obviamente ele perdeu a vida, né, após ser derrotado, nós vamos ter essa divisão dos territórios dele. Bom, no caso do Antígono, quando ele perde, os vencedores vão dividir seu território. Ptolomeu, que já estava no Egito, ele vai fundar o seu reino, que é o reino ptolemaico. Já vimos aqui no canal a história desse reino. O Seleuco ele se expandiu mais para o leste, na Ásia Menor. Ele já tinha boa parte do leste, ele se expande mais para o leste. E o Lisímaco ficou com o restante da Ásia Menor, que seria a parte oeste da Ásia Menor que ele começou a ocupar. E ele já tinha também a Trácia, né? Depois ele vai querer um pouco mais, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, após essa batalha de Ipso, o Seleuco ele vai se expandir mais para o oriente do seu território e ele vai conquistar o noroeste da Síria, onde lá ele fundou a cidade de Antioquia, que teve esse nome por conta do pai dele, né, que era o Antíoco, que vai ser homenageado. E a cidade de Antioquia vai ser a mais importante entre as 4 cidades irmãs fundadas pelo Seleuco. Bom, essas 4 cidades, cada uma vai ser uma homenagem a alguém da família dele. Como a gente já viu no caso da própria Antioquia agora, né, que é homenagem ao Antíoco, pai do Seleuco. A cidade de Seleucia, que a gente viu no vídeo passado, no primeiro vídeo, que é uma homenagem ao próprio Seleuco. Também a cidade de Apameia, que foi uma homenagem à esposa do Seleuco, que era a Apama. E a cidade de Laodiceia,
que foi fundada com esse nome em homenagem à mãe do Seleuco, que era a Laódice. Bom, a cidade de Antioquia, ou Antioquia no caso, foi construída em uma posição estratégica ali maravilhosa, porque ela ficava numa localização geográfica que favorecia a cidade, fazendo parte da Rota da Seda e também fazendo parte ali do comércio das especiarias. E Antioquia se tornaria aí uma cidade também muito importante no futuro para os romanos, né, que a gente já viu essas histórias aqui no canal, certo? Bom, agora falando sobre a questão da expansão para o oeste. Eu vou entrar aqui numa parte do Lisímaco, mas não vou me aprofundar para não fugir do assunto e não tomar tempo de vídeo, né, com um conteúdo que não nos interessa no momento. Podemos no futuro até trabalhar a história do Lisímaco. Bom, o Lisímaco ele se envolveu ali em tentativas de se expandir mais, né, expandir mais o seu território. Ele já tinha ali a Macedônia e, como a gente viu com aquela vitória da Batalha de Ípso, ele ficou com a parte ali do oeste da Ásia Menor, ou Anatólia. E ele tinha interesse, inclusive, no caso de conquistar a Macedônia. Ele vai se envolver em vários conflitos, vai se envolver com algumas pessoas, e isso vai desencadear que essa história vai acabar envolvendo o Seleuco ali no meio. E o Seleuco tinha interesses ali na outra parte da Ásia Menor que não pertencia a ele, né, que pertencia ao Lisímaco. Então isso vai levar os dois a entrarem em um confronto. E o Lisímaco, devido ali a essas questões que ele se envolveu, ele acabou perdendo alguns aliados nessa história. Então aconteceu a batalha de Corupédio em 281 a.C. E essa batalha aconteceu inclusive perto da cidade de Sardes, né? A gente viu agora recentemente na história de Ciro Grande, né? Sardes foi a capital do antigo reino da Lídia. E aí essa batalha, a batalha de Corupédio, é considerada como a última batalha entre os diádocos, no caso os sucessores de Alexandre o Grande, que foram os generais que o acompanharam em suas campanhas de expansão do Império Macedônico. E depois vamos ter, claro, batalhas entre os filhos desses sucessores de Alexandre, e obviamente eram os seus sucessores aí. Bom, o Lisímaco ele não foi despachado para o mundo além vida pelo próprio Seleuco, mas por um soldado comandado por ele. E aí o Seleuco ele expandiu seu território mais para o oeste da Anatólia, que é o que interessava a ele, e ele tinha planos de conquistar também territórios lá na Europa Oriental. E entre esses territórios tinha a própria Trácia, que também pertencia ao Lisímaco, e ele também vai ficar de olho ali na Macedônia, que era também o plano do Lisímaco, né? Caso ele derrota o Lisímaco e também assume o próprio plano que o Lisímaco tinha. Então Seleuco ele vai partir para uma campanha para conquistar essa parte da Europa Oriental e ele vai tentar conquistar justamente a Macedônia. Só que quando ele chega lá, ele acaba enfrentando o Ptolomeu Serauno, que era o filho mais velho do Ptolomeu I Sóter, que estava governando a Macedônia naquele momento. E ele acabou sendo despachado para o mundo além-vida nesse confronto aí. Bom, agora nos despedimos aí do Seleuco, né, que dá nome aí ao Império e também essa mini saga. E ele foi sucedido pelo filho dele, o Antíoco I Sóter, que herdou os territórios do seu pai, né? Mas no caso o título de Sóter ele não era herdado, era conquistado, né? A gente já viu no vídeo anterior o que é que significava Sóter, né? Que seria Salvador. E quando ele assume aí o trono, ele vai tentar dar continuidade às expansões que o pai dele, o Seleuco, estava fazendo. Só que ele vai ser barrado no caso, em duas frentes de batalha. Uma contra o Antígono II Gônatas, que era filho do Demétrio e consequentemente neto do Antígono. E ele governava a Macedônia. Mas como é que ele chegou no trono da Macedônia se estava o Ptolomeu Serauno?
Bom, rapidamente aqui teve uma ameaça ali dos gauleses na Macedônia. Os gauleses migraram de lá da Gália e foram parar lá naquela região ali da Macedônia. E depois eles vão avançar mais para a Ásia Menor. A gente viu isso no vídeo dos gauleses, dos Gálatas no caso, né? Que vão ser os gauleses lá do Oriente. Mas eles eram originários lá da Gália mesmo. Então ele vai se conquistar essa posição de rei depois de vencer os gauleses lá no Bósforo. E depois vão ficar conhecidos como Gálatas mais na frente, ainda não nesse momento. Bom, e na outra frente de batalha ele tinha o Ptolomeu II, Filadelfo do Egito, que vai ser ali o segundo rei do reino ptolemaico. Então, devido a essas duas frentes de batalha, o reinado do Antíoco vai ficar marcado ali por ter sido estagnado. Ele não conseguiu se expandir nem para o lado europeu, né, que era o objetivo do Seleuco, nem para o Oriente. Bom, agora como é que ele se torna aí o Sóter? Porque o Antíoco ele também enfrentou os gauleses em 278 a.C., quando os gauleses invadiram a Anatólia, e também ele vai conquistar esse título de Sóter ao derrotar os gauleses utilizando ali os famosos elefantes de guerra. Isso aconteceu em 275, no caso a vitória dele, a invasão gaulesa foi em 278. Bom, aí tivemos a Primeira Guerra Síria, né? Agora falar sobre as guerras sírias. A Primeira Guerra Síria aconteceu de 274 a 271 a.C. Ptolomeu II Filadelfo, ele já governava o Egito já fazia uma década. E aí ele enfrentou o Antíoco I, que estava ali tentando expandir os territórios do Império Seleucida para a Síria e também lá na própria Anatólia. Bom, Ptolomeu ele era considerado um governante enérgico e um general habilidoso. Então ele vai se casar com a sua própria irmã, que era a Arsinoé II, e ele vai estabelecer a corte. Eu vou colocar um adentro aqui, que é o seguinte: a dinastia ptolemaica, ela, apesar de ter essa origem grega, eles vão passar a adotar os costumes e os hábitos dos egípcios para poder conquistar ali aquela confiança dos egípcios e seguindo as tradições. Então eles vão começar a usar roupas como os egípcios utilizavam, questão das maquiagens, né, que as mulheres vão usar, e isso vai ser uma característica que a gente vai ver no decorrer da história do reino ptolemaico, né, que começa com Ptolomeu e encerra com a famosa Cleópatra, com a própria Cleópatra, ela, né, com aquela maquiagem toda, justamente por essas adaptações que os Ptolomeus, né, todos vão ser Ptolomeus, os reis, né, dessa dinastia ptolemaica, eles vão assimilar desta cultura egípcia, certo? Então, entre essas questões aí, nós vamos ter o casamento entre irmãos, que era uma coisa comum nas antigas dinastias egípcias. Bom, então essa questão do casamento, ela deu uma estabilidade para a dinastia ptolemaica para que eles seguissem em suas campanhas expansionistas. Bom, aí o Antíoco I, ele fez a sua primeira investida e ele conquistou partes do litoral da Síria e o sul da Anatólia. O Ptolomeu ele contra-ataca, recuperando os territórios perdidos em 271 a.C. e foi além, conquistando o domínio ali da Cária e a maior parte da Cilícia. E aconteceu que o Ptolomeu II ele se envolveu em uma guerra civil ali contra o seu meio-irmão, né? Vou colocar aqui entre aspas, meio-irmão dele, que era o Magas de Cirene. Bom, o Magas de Cirene, eu vou explicar um pouco rapidamente a história dele. Ele era filho de Berenice I e enteado do Ptolomeu I. A Berenice, ela era uma concubina do Ptolomeu. Ela já tinha dois filhos, um deles era o Magas, e tinha um outro filho que, se não me falha a memória, se chamava Felipe. Então ela tinha ido para o Egito junto com a Eurídice, que fazia parte ali
da dinastia do Antípatro, né? Era filha do Antípatro, que vocês devem recordar no primeiro vídeo que eu mostrei todos aqueles mapas com os territórios de cada um dos diádocos herdou. O Antípatro estava governando a Grécia. Então, como parte dessas alianças, né, Ptolomeu havia se casado com a Eurídice, filha do Antípatro. E a Berenice acompanhou ali a Eurídice nessa viagem para o Egito e ficou lá como na corte. Acabou se tornando uma concubina do Ptolomeu e depois acabou se casando com ele. E eles chegaram a ter filhos, mas já filhos depois aí do Magas ter nascido. Então o Magas, nessa época em que estavam tendo os embates entre o Antígono, que inclusive envolveu até o famoso Pirro do Épiro, que foi um aliado do Antígono lá na Batalha de Ipso, depois se tornou um inimigo ali dos romanos. Teve uma rebelião lá em Cirene, e Cirene ficava lá na Líbia, certo? Aí Magas, ele foi enviado para lá para abafar essa rebelião que aconteceu em Cirene. E por influência da mãe dele, Berenice, ele acaba se tornando o governante de Cirene. Por isso que ele ficou conhecido como Magas de Cirene. Agora voltando ao ponto onde eu parei, a revolta do Magas. Então ele foi tirar proveito dessa situação, né, do Ptolomeu II estava em guerra contra o Antíoco. E aí ele acaba tentando fazer uma revolta para conquistar o Egito. Só que quando ele ia fazer essa campanha, acabou dando errado. Como a galera fala hoje em dia, flopou, né? Porque os líbios entraram em uma revolta, então ele teve que ficar lá em Cirene para abafar essa revolta. E no caso do Ptolomeu II, que ia atacar o Magas, ele estava contando com 4.000 mercenários gauleses. Só que eles também se rebelaram contra o Ptolomeu II. Então Ptolomeu II pegou esses gauleses e colocou eles em uma ilha lá no rio Nilo. Eles ficaram isolados por lá. Então eles acabaram falecendo de fome ou enfrentando ali uns os outros, né? Mas você deve estar perguntando aí que está assistindo o vídeo, o que é que isso tem a ver com essa história dos Seleucidas? A questão é a seguinte, voltando para o Magas. O Magas de Cirene era genro do Antíoco I Sóter, que era casado com a Pama, né, que era uma das filhas de Antíoco. No caso, como o Antíoco era sogro do Magas, então ele tentou convencer o Antíoco de quebrar um antigo acordo que tinha sido feito entre o Seleuco I Sóter, pai do Antíoco, e o Ptolomeu I Sóter, pai do Ptolomeu II, um pacto de não agressão entre os Seleucidas e o reino ptolemaico. Então o Antíoco ele foi nessa onda, resolve participar dessa guerra, vai dar início à guerra síria atacando o Ptolomeu II. Só que aí ele acaba sofrendo aí também um revés por conta de alguns súditos dele que foram derrotados pelo Ptolomeu II. E então quando ele sofreu muitas baixas, como a gente já viu, ele começou até bem, mas depois ele vai sofrer essas derrotas. E ele não teve poderio militar para atacar o Egito. Bom, agora vamos ver a Segunda Guerra Síria, que também tem muita coisa de bastidores por trás. Bom, essa foi 260 a 253 a.C. Bom, o Antíoco II sucedeu o pai dele em 261. E ele iniciou já a sua carreira, no caso a sua vida como rei dos Seleucidas, o imperador Seleucida, com uma nova guerra ali na Síria. Então ele fez uma aliança com o novo rei da Macedônia, que era o Antígono II Gônatas, que vai ser considerado o primeiro rei da dinastia Antígona, que reinou lá na Macedônia. E o Antígono II Gônatas, ele tinha interesses em comum com o Antíoco II, que era de expulsar o Ptolomeu II lá do Mar Egeu. Então, com esse apoio macedônico, o Antíoco II ele vai lançar ataques a postos avançados dos Ptolomeus lá na Ásia Menor.
Só que a maior parte das informações sobre esta Segunda Guerra elas foram perdidas no tempo. Mas o que se sabe é que a frota do Antígono derrotou a frota de Ptolomeu na Batalha de Cós, que aconteceu em 260 a.C., o que diminuiu o poder naval ptolemaio. Bom, Ptolomeu ele estava agora enfraquecido, ele perdeu o território que ele tinha conquistado na Cilícia e também na Panfilha e também na Jônia, enquanto o Antíoco II ele recuperou ali as cidades de Mileto e de Éfeso. Agora, o envolvimento da Macedônia nessa Segunda Guerra Síria, ele acaba quando o Antígono II teve que voltar a atenção dele ao seu próprio território, porque aconteceram duas revoltas, uma em Coríntio e outra em Calcis, em 253 a.C. Provavelmente essas revoltas foram instigadas pelo próprio Ptolomeu II para atrapalhar ali, no caso, tirar de cena os macedônicos deste embate aí, dessa Segunda Guerra Síria. Além de também o Antígono II ter que se proteger ali de invasões na sua fronteira norte ali da Macedônia. Bom, a guerra ela acaba nesse mesmo ano de 253 a.C. com um acordo de paz feito entre o Antíoco II e o Ptolomeu II. Esse acordo foi feito por conta de um casamento, sempre tinha essa questão de fazer um casamento para ter o acordo de paz, e o Antíoco II se casou com a Berenice Síria, que era filha do Ptolomeu II, e tinha o nome de Berenice em homenagem à avó dela. O Antíoco II, ele, para se casar com a Berenice Síria e firmar este acordo de aliança, para fazer esse casamento, ele se divorciou ali da sua esposa anterior, que era a Laódice. E como parte de acordo dessa separação, entregou algumas terras para ela. Bom, que ela não ficou nada feliz com essa separação. Tanto que em 246 a.C. o Antíoco faleceu, segundo reza a lenda, envenenado pela sua ex-esposa Laódice, lá na cidade de Éfeso. E o Ptolomeu II também faleceu nesse mesmo ano, de 246 a.C., mas de outras causas. Agora, para fechar esse vídeo, que eu acho que está ficando um pouco grande, mas tudo bem, tivemos a Terceira Guerra Síria, que durou de 246 a 241 a.C. Agora quem entra em cena é Seleuco II, que era filho do Antíoco II. Ele subiu ao trono no ano de 246 a.C. Então ele vai se envolver em uma guerra com o Ptolomeu III, nessa Terceira Guerra Síria, e já de cara acaba sendo derrotado pelo Ptolomeu. E a gente agora vai se envolver, ver aqui mais uma guerra civil entre irmãos. No caso, Seleuco II ele vai entrar em uma guerra contra o seu irmão Antíoco Hiérex. Então aconteceu essa guerra, e por conta dessa guerra civil entre esses dois irmãos, então como acontece essa guerra civil entre os dois irmãos Seleucidas, vamos ter povos que vão se aproveitar dessa guerra e começar a lutar pela sua independência. Então vamos ter esses movimentos separatistas que vão acontecer na Báctria, com os báctrios que vão depois fundar o seu próprio reino, que era o reino grego báctrio. Eu já trabalhei esse assunto aqui no canal. E também a Pártia, que vamos ter ali os partas, que vão ser liderados pelos Assácidas, que depois vão fundar uma dinastia, a dinastia Sácida, que vai governar o Império Assácida, que vai surgir ali dentro do Império Seleucida, no caso o Império Parta. Então eles vão ter esses movimentos separatistas dentro ali desse território que ficava perto da Ásia. E também dentro da Ásia Menor, na Anatólia, com os gauleses que vão se estabelecer ali na Galácia e vão passar a se tornar ali os Gálatas. Então tem surgimentos ali
no caso, a fundação desses reinos semi-independentes e também semi-helenizados. Dentro desses reinos que estão nessa lista, vamos ter um reino que vai surgir na Bitínia, né, que foi o reino da Bitínia, que eu acho que eu não cheguei a trabalhar aqui no canal ainda, já mencionei alguns vídeos, mas tem uma história bem curtinha. É o reino do Ponto, né, esse aí foi um reino importante, né, que governado somente na época do Mitrídates, Mitrídates do Ponto, né, Mitrídates VI, se não me engano, que foi ali um dos grandes inimigos de Roma. E também o reino da Capadócia, né, que vamos também ter aí, já vimos aqui no canal a história da Capadócia. E a cidade de Pérgamo, que vai também se tornar um reino, o reino de Pérgamo, que a gente viu há algum tempo, até o ano passado, se eu não me engano. O reino de Pérgamo foi feito em 2 vídeos. E lá vai ser a dinastia Atálida, que vai reinar nesse reino, que inclusive foi lá onde surgiu o pergaminho. Bom, então por conta dessas perdas territoriais, a economia seleucida vai começar a dar sinais de fraqueza, somente com essa independência dos Gálatas e também com o reino de Pérgamo. Mas por conta até do reino de Pérgamo, porque eles vão assumir o controle das cidades costeiras da Anatólia e, consequentemente, eles vão bloquear parcialmente o contato do Império Seleucida lá com o Ocidente. Bom, espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido. Na próxima semana vou dar sequência aqui nesses vídeos com as divisões territoriais na Ásia Menor, com esse surgimento do reino grego-báctrio. Mas claro que tem vídeo aqui no canal com toda a história com mais detalhes, a independência da Pártia, no caso aí com essas chefes tribais aí dos Assácidas. Vamos ver aqui o reinado do Antíoco III, quando vai ter uma restauração do Império Seleucida. Vamos ter várias batalhas, como a Batalha de Ráfia. Vamos ter aqui a Quarta Guerra Síria. Vamos ver a Batalha de Ráfia, né, que aconteceu lá na moderna cidade de Rafa. O pessoal que está acompanhando o noticiário deve ter ouvido muito falar dessa cidade de Rafa. Não posso entrar em detalhes aqui, por questões que o YouTube vai lá e me corta. Se der tempo eu falo da Quinta Guerra Síria, mas acho que não vai dar não, porque tem muita coisa. Bom, então a gente se vê agora na próxima semana. Quem faz parte do acampamento Zelota tem conteúdo exclusivo. E claro, quem puder fazer uma contribuição aí, qualquer valor, já ajuda bastante, certo? Tem um QR Code aí, como eu já mostrei. E também tem um link na descrição. Então, até a próxima semana. E claro, agradeço a doação que eu já recebi aqui. Não sei nem se o cara quer que eu fale o nome dele aqui ou não, coloque aqui no coisa. Então quem quiser que eu divulgue seu nome aqui no canal, é só quando mandar o Pix, coloca lá no comentário que quer que eu coloque o nome ou não, certo? Então vou ficar por aqui, um abraço Zelota, até lá, falou pessoal.